Olá, estudantes! Estamos de volta na disciplina de História e agora nós vamos trabalhar a unidade 8. O que essa unidade 8 vai trabalhar? A metade do século XIX, né, até o início do século XX. E nós vamos trabalhar os grandes acontecimentos que vão ocorrer nesse período, que vai ser aí o imperialismo do século XIX, né? O que é o imperialismo? É a dominação dos países já industrializados, né? Que vão estar à procura de novas colônias, novas regiões para estar explorando as matérias-primas e escoar também os produtos, né, que eles já estavam produzindo. Agora nós estamos falando de todos os países europeus agora industrializados. Não só a Europa, como também aqui na América do Norte, os Estados Unidos, e na Ásia, o Japão. Então, nesse período aí, nós vamos ver como que essas potências estão em rivalidades para dominar regiões ainda em desenvolvimento, que é o caso da América, do nosso continente americano. O nosso continente americano é os Estados Unidos, que vai estar dominando aqui, né, essa região, América Central e América do Sul, né, era chamada de América para os americanos, né, através da política do Big Stick, ou grande porrete, né, que é o significado desse termo. Os países, os Estados Unidos proibiam os países europeus de vir dominar ou explorar regiões aqui no continente americano. Agora esses países aqui na América são livres, são independentes, só que nós vamos ter aí o país dependente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vai controlar a economia para explorar as matérias-primas dessas regiões. Inclusive o Brasil, os Estados Unidos vai ser o principal comprador do café do Brasil até 1930. E falando aí do imperialismo na Europa, relembrando que o imperialismo é a dominação das grandes potências industrializadas sobre as regiões ainda em desenvolvimento. Lá na Europa, quem é que vai sair na frente? Inglaterra, França, né, Itália. Nós vamos ver aí o país que vai sair um pouquinho atrasado, que até o início do século XX ainda é formado a feudos, é a Alemanha. Vai ser essa corrida por regiões em desenvolvimento que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Para onde esses países europeus vão estar indo? Para a África, Ásia e Oceania. 90% da África vai estar nas mãos dos europeus. E mais de 60% da Ásia nas mãos dos europeus. Essa disputa por regiões nesses continentes é que vai levar aí a rivalidade entre os países e vai ser um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, que vai ocorrer em 1914 até 1918. Então, essa corrida imperialista. O que eles diziam? Porque eles justificavam para o mundo. Estavam levando o progresso. Para o mundo, a justificativa era: nós estamos levando o progresso, a ciência, as tecnologias para essas regiões ainda em desenvolvimento. Mas, na verdade, o que eles estavam querendo mesmo era a dominação das matérias-primas e para a manutenção das suas indústrias, para a exploração dessas riquezas e para a mão de obra barata nesse período. A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ocorreu de 1914 a 1918. Quais foram os motivos da guerra? Porque nós temos aí a causa imediata e os motivos. Os motivos da guerra foram a corrida armamentista, né? Os países europeus, eles vão estar ali em rivalidade com as potências, né? Também nós vamos ter aí a disputa colonial, né? Nós vimos aí que o imperialismo do século XIX vai ser um dos motivos que eles vão estar em rivalidade, disputando regiões na África e na Ásia, né? Quem ficou com menos território, que é o caso da Alemanha, ela vai reclamar território. Isso vai ser um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. E nós vamos ter aí também a disputa econômica. Um país queria enfraquecer o outro economicamente, se sobressair em termos econômicos. Esses são os motivos da Primeira Guerra Mundial. A causa imediata. A causa imediata, ou o estopim da guerra, vai ser quando o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, e a esposa dele vai ser assassinada em Sarajevo, capital da Bósnia.
né? Eles estavam em passeio lá e eles foram assassinados. Eles eram de onde? Do Império Austro-Húngaro, né? Quem é que assassinou? Foi atribuído a um estudante sérvio, né? Na verdade, a Sérvia não era considerada um país, mas era uma região protegida pela Rússia, né? Então, foi um estudante que assassinou, né, esse herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, e isso aí vai ser a causa imediata da guerra. Por quê? Porque os países vão estar em rivalidade desde 1905. Eles já começam ali a chamada paz armada. Eles estão já se movimentando, eles vão estar já fazendo aliança entre os países, quem são os seus aliados, né? E vai formar-se dois grupos de países. A Tríplice Aliança, né? Formada aí pela Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, formada aí pela a Itália, a França e o Reino Unido. A Tríplice Entente, formada aí pela França, Rússia e o Reino Unido, né, que é a Inglaterra. Então, esses dois blocos, eles vão se divergir entre si, né? A paz, o equilíbrio de força na Europa, de 1905 até o início da guerra, em 1914, o equilíbrio vai ser aí, então, por esse movimento de países, né, fazendo alianças. São chamados de paz armada, estão produzindo armamento, recrutando já os civis para uma possível guerra, mas ainda estão no equilíbrio ali de força devido a esses dois blocos de países. O assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, né, nós vamos ver então que o Império Austro-Húngaro vai atacar a Sérvia, porque a Sérvia o estudante que assassinou o herdeiro é de lá, e aí a Rússia, que está lá na Tríplice Entente, ela protegia a Sérvia, como eu disse para vocês, então ela também vai sentir o direito de atacar o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro sendo atacado, como ele está no bloco junto com a Alemanha ataca a Rússia, né? Como a Rússia é protegida pela Inglaterra, né, a Inglaterra ataca o Império Alemão. Quando a Inglaterra ataca o Império Alemão, eclode a Primeira Guerra Mundial, né? Ela vai durar de 1914 a 1918, vários países participaram, né? Essa guerra ela foi dividida em dois momentos, chamados de guerra de movimento, é quando os países ainda estão se organizando, né? Eles estão se organizando e se juntando, se formando ali os blocos de países amigos, né? E no segundo momento, guerra de trincheira, que é o momento em que eles vão cavar aquelas valas de trincheiras, né? Eles vão cavar aquelas valas de trincheira para ficar lutando, né? E se protegendo naquelas valas, naqueles buracos, tá? Os Estados Unidos participa da guerra? Sim, ele entra em 1917. Quando ele entra, ele já muda o rumo da guerra, né? Porque até então a gente vai estar vendo aí que a Alemanha, né, os países da Tríplice Aliança vão estar vencendo essa guerra. Quando os Estados Unidos entram, ele vai mudar os rumos da guerra. Já começa os países da Tríplice Entente, que ele entra ao lado então da Tríplice Entente, Inglaterra, Rússia, né? E a França, ele vai mudar os rumos da guerra. Os Estados Unidos beneficiou dessa guerra? Beneficiou. Ele de 1914 até 1917, até ele entrar, o que ele era? Ele era devedor para os países europeus, principalmente a Inglaterra, né, e a França. Só que os países estavam em guerra lá na Europa, e ele aqui, nesse período, ele produzia e exportava para sustentar os países na guerra. Produzia e enviava para a Europa produtos. Chegou no final da Primeira Guerra, ele pagou a dívida externa dele, né? Ele saiu de uma posição de devedor para uma posição privilegiada. O despontar dos Estados Unidos no cenário internacional começa aí. Se hoje nós vemos ele como uma potência, até a Primeira Guerra Mundial ele não era uma potência. Quais foram as consequências da guerra, né? Nós temos aí como consequência o final da guerra, né? Os efeitos da guerra, né? Nós temos aí o despontar dos Estados Unidos no cenário internacional, né? Já saindo não como uma potência, né? Uma superpotência, mas já com uma posição privilegiada. Nós vemos aí que a Alemanha, ela saiu
envergonhada, humilhada da Primeira Guerra Mundial. Ela teve que entregar navios mercantes, pagar dívidas, né, pagar indenização aos países vencedores. Então, o mundo assinar o Tratado de Versalhes. O mundo achou que ela não ia se levantar mais, e depois nós vamos ver na Segunda Guerra Mundial, ela se levanta novamente, que não é nessa unidade ainda, né? Mas nós vemos aí também em torno de 10 milhões de mortos, né? Os países, né? Começa aí o efeito destrutivo dos países com essa Primeira Guerra Mundial. Então, gente, essa apostila da Unidade 8 vai falar sobre isso, sobre o imperialismo do século XIX, né? E as consequências desse imperialismo, né? Tanto para as populações dominadas, quanto também para os dominadores, o que eles dominaram nesse período, e também a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918. Ok? Bons estudos, tem as atividades, né? Para vocês estarem resolvendo, e boa sorte.